Estamos aqui com o professor Steven, profissional de educação física na área de licenciatura, professor do Colégio Sesc, mais especializado em handebol, e hoje iremos abranger sobre o tema educação física escolar e sua contribuição para o desenvolvimento integral dos alunos. Meu nome é Steven, como você já falou, Steven Spielberg Paiva Barbosa, e primeiramente falando do meu nome, que eu sei que alguém pode perguntar, o questionário, meu nome é uma homenagem que meu pai faz a um cara que faz filme, chamado Steven Spielberg. Meu pai gosta muito dele, e fez aí essa homenagem, colocou meu nome igual dele. Eu já estou na educação física, já fazem 11 anos. A educação física, pelo menos para mim, a parte de ser professor, de começar já a me envolver com a parte prática, a lecionar, começa desde o momento que a gente entra no curso de educação física. A gente acaba sendo visto já como um professor. E eu comecei a educação física em 2014, no início do ano 2014.1, ali no Unip. Desde o primeiro momento a gente começa a desenvolver atividades práticas, a gente começa já a desenvolver projetos, então a gente acaba já tendo que dar aula nos primeiros períodos da nossa graduação. E eu acho que como a maioria, né, das pessoas que gostam, se apaixonam pela educação física, vem desde os momentos da escola, né, na área escolar. Eu sempre gostei muito das aulas de educação física, sempre gostei de praticar esporte, sempre fui aquela criança que gostava de brincadeiras, e também sempre admirei meus professores. Então eu começo a me inclinar para a educação física por uma admiração aos meus professores de educação física, né? Eu tive bons professores, grandes profissionais, e começava a admirar eles e admirar também a aula. Então eu disse, olha, é isso que eu quero para a minha vida, não é? Antes de eu me formar em educação física, eu fiz um curso de arbitragem, e eu sou árbitro de futsal. E aí quando eu comecei a apitar algumas competições de futsal, e aí fui tendo um contato maior com um número maior de professores, aí eu me apaixonei mais ainda e fui ver, não, é isso que eu quero, trabalhar com essa disciplina, trabalhar com esporte. E eu digo que foi exatamente nesses momentos aí que meu coração realmente entendeu que era a educação física que eu deveria fazer. Em sua visão, qual o papel da educação física na escola hoje? Então, como eu digo, definir um papel, né, ou os papéis da educação física na escola é complexo porque, assim, inúmeras coisas, né? Por exemplo, como eu sempre digo, é a única disciplina de saúde que promove, que fala abertamente da saúde dentro da escola. Eu até acredito que deveria existir um pouco mais de espaço para ela nesse aspecto. Todavia, para mim, a educação física dentro da escola ela vai promover o bem-estar físico, o bem-estar social, o bem-estar emocional, vai promover a integração. Não existe uma outra disciplina que promova tanta integração dentro da escola, né? Com os alunos, obviamente, e alunos com o professor, entre alunos e alunos, professor e aluno, como a educação física. Então, assim, para mim, o papel social da educação física, o papel integrador, né, da educação física na escola, eu acho que ele tem uma suma importância. Eu acho que ele se sobressai justamente nisso daí, essa integração, essa socialização. Não só na parte física também, mas, por exemplo, eu acho que eu aprendi, eu descobri que eu gosto de esporte, a gente descobre que é bom em algumas coisas, ou talvez não, né, através da educação física. A gente aprende a falar, a se socializar dentro da educação física, principalmente nos primeiros anos, nos anos iniciais, entendeu? Como se diz, voltar naquela parte da psicomotricidade, as brincadeiras lúdicas, os jogos e brincadeiras. Eu acho que não existe nada mais integrador, mais social, né, que promova mais a socialização do que a educação física nos seus anos iniciais. Quais são os principais benefícios que a prática regular de atividade física traz para os alunos, tanto no aspecto físico quanto no social e emocional? Como eu na pergunta anterior respondi aqui já falei um pouco sobre a parte mais social, né, emocional, falando sobre os benefícios físicos, né? Olha, acho que nunca a educação física, principalmente nos dias atuais, foi tão importante para desenvolver as capacidades físicas, para desenvolver psicomotricidade. Por exemplo, né, fazendo um paralelo com alguns anos atrás, acho que no início dos anos 2000, onde a gente tinha as pessoas já tinham um costume, como eu posso dizer, na área menos urbana, como João Pessoa aqui na área mais urbanizada, uma cidade como João Pessoa, capital. A criança, né, falando ainda da criança, a criança ou adolescente, ela tinha mais contato com a rua, ela jogava bola na rua, ela pulava um muro, subia em árvore. Nos dias atuais, isso não existe tanto, aí por N fatores, a urbanização, violência, enfim, uma série de fatores. Então, o que a gente percebe, quanto professor? Eu não lembro de quando eu estudava, de ver um professor meu ensinando um aluno a correr, ensinando um aluno a andar. A gente já vinha pronto, né? A gente já tinha um arcabouço motor, né? Bem maior. Hoje,
eu encontro muitos alunos com 13, 14, 15, já na sua adolescência, que eles não têm, como é que eu posso dizer, uma vivência motora, não tem um arcabouço motor. Então, por exemplo, compartilhando aqui fora, eu falei com vocês sobre o handebol, sou professor de handebol, então não lembro de lá atrás um professor de handebol, de futsal, de um vôlei, por exemplo, ensinar um aluno, primeiro você tem que aprender a correr, primeiro você vai ter que aprender como é que se levanta um braço. Então, hoje, antes de ensinar handebol para muitos alunos, por eles não terem essa vivência motora, a gente precisa ensinar primeiramente um aluno a correr, o aluno a andar. Então ele tem uma deficiência, o aluno de hoje ele tem uma deficiência motora maior, a criança de hoje, o adolescente de hoje ele tem uma deficiência motora maior, que isso não existia lá atrás. Então a educação física ela passa a ser extremamente importante, não só para o esporte, mas para a vida diária. Durante o nosso dia a dia, na nossa vida a gente precisa correr, saltar, andar, subir, entendeu? E a gente percebe hoje que a população em geral, né, trazendo mais para o contexto de criança e adolescente, tem uma dificuldade e uma deficiência muito grande. E quem vai resolver isso, a resolução de tudo isso, está na atividade física, né? Está nas aulas de educação física. Quais desafios você encontra no dia a dia para desenvolver suas aulas? Seja na estrutura, participação dos alunos, valorização da ensino e etc. Não chegando propriamente nas aulas, mas falando na educação física escolar, né, que é aqui o tema abordado, primeiro eu vou falar não das minhas aulas em si, mas falando de alguns profissionais, alguns colegas profissionais que a gente tem conversado muito. Primeiro, existe uma certa insegurança, né, na questão da valorização. Em que sentido? Uma insegurança porque de vez em quando, de vez por outra, chega um governo ou outro que diz: será que a educação física deveria realmente existir na matriz curricular? Tira a educação física, bota a educação física, isso aconteceu recentemente, tira a educação física no ensino médio, depois bota, depois tira, depois bota. E a gente sabe que, por exemplo, aqui em João Pessoa mesmo, algumas escolas, elas não têm a educação física, isso aqui ó, já é uma denúncia, não tem educação física na sua matriz curricular do ensino médio, e as escolas que fazem isso, elas não são, acho que na palavra nem penalizadas, mas não são notificadas, não acontece nada, é de ciência de todos, que isso acontece em algumas escolas no ensino médio, né? Então isso já gera uma insegurança para nós profissionais, isso já é um ponto negativo. E falando assim sobre os desafios, desafios são vários, né? Primeiro, acho que o maior desafio do professor, né, para mim, é fazer o aluno entender por que ele estuda educação física, por que é importante a educação física na escola, por que ele está ali. Na cabeça do aluno ali, não, vamos preocupar em aprender português, matemática, né? Porque é o que vai cair no Enem, é o que vai me reprovar, é o que vai cair no concurso. Então a gente precisa, acho que o grande desafio de nós profissionais é fazer o aluno e fazer ele entender que a educação física ela é importante e o porquê que se deve estudar e porquê que ele deve praticar a educação física, não é? Isso para os alunos. Muitas vezes nós professores temos que fazer os gestores escolares também entenderem a importância da educação física. Então eu acho que esse já é um grande desafio que a gente tem. Eu já lecionei em escolas onde a gente percebia que o gestor, a educação física ela está aqui porque a gente tem que botar, e era tratado com um grande descaso, e no dia a dia, a gente tem que conversar com ele, convencê-lo de que não, a educação física ela não está por estar, ela tem um porquê, ela tem a sua especificidade, ela tem a sua importância. Eu acho que esse é o maior desafio. E aí, claro, né, por exemplo, já trabalhei em escolas públicas e em escolas particulares. E aí você vai ver os dois mundos. Eu já dei aula, hoje vocês estão aqui falando comigo, eu trabalho no SESC, né? Vocês tiveram a oportunidade de ver, eu tenho ali uma espécie de, não é um armário, mas um depósito ali com inúmeras bolas, materiais, e é uma empresa grande, que tudo que eu pedi, né, um ginásio maravilhoso, aconchegante, e tudo que eu pedi para trabalhar, eles vão me oportunizar, eles vão trazer. Como também já trabalhei em escola pública, onde eu tive que dar aula debaixo de um pé de manga com 2 cabos de vassoura. E agora? Então aí, professor, você vai dar aula debaixo de um pé de manga com 2 cabos de vassoura. Faça aí o aluno, planeje a sua aula, né? Use a sua imaginação. E aí a gente tem esses desafios, né? A gente vai estar em mundos diferentes, tendo que desenvolver o nosso trabalho. Acho que são esses os maiores desafios que a gente vai enfrentar hoje, né? Que a gente enfrenta nos dias atuais. Como você adapta suas aulas para atender alunos com diferentes níveis de habilidade ou com necessidades especiais? Talvez esse também seja um grande desafio que a gente tem no nosso dia a dia. Atender esses alunos especiais. A gente tem visto, por que motivo não ser, uma crescente no quantitativo de crianças com autismo, né? Nos seus mais diversos níveis. Olha, e eu acho que assim, independente seja qual for, seja na educação infantil, como no ensino médio, eu acho que o professor ele precisa preparar, né, e conscientizar também a turma, abraçar ali aquele aluno
E é entender que as atividades elas vão ser de uma maneira que englobe a todos, não uma necessidade, não uma atividade que seja, como é que a gente pode dizer, o termo separatista. E aí compete, né, ao professor, e daí ele vai ter que trabalhar bastante isso, como eu disse, tanto ele quanto a turma, a promover e buscar, porque é uma questão bem, como é que eu posso dizer, bem peculiar, bem particular sobre os alunos especiais, quais as especificidades, mas ele fazer atividades, como a gente sempre fala isso, a gente sempre aprendeu, atividades que elas sejam atividades inclusivas. E aí, uma turma trabalhada, seja, né, como eu disse, na educação infantil, seja até o ensino médio, uma turma que seja trabalhada, uma turma que entenda essa importância, o desafio do professor ele acaba não sendo tão difícil quando ele tem o apoio da turma. Você utiliza projetos ou atividades extracurriculares, como esportes coletivos, jogos ou eventos, para ampliar a participação dos alunos? Poderia citar algum exemplo? Sim, claro. A gente não tem que entender que a educação física ela vai muito além, né? A aula de educação física ela vai muito além daqueles 45, 50, uma hora, minutos de aula ali, 2 ou 3 vezes na semana. Importante que o aluno ele tenha o algo a mais. Esse algo a mais geralmente nas escolas elas vão ter hoje a vivência em escolinhas, a participação em escolinhas, equipes, tem a equipe do pessoal que se identifica com o futsal, tem as equipes e as escolinhas do pessoal que se identifica com o voleibol, com os esportes coletivos, com basquete, com handball, não é? Tem a vivência e a elaboração junto com os próprios alunos, dos jogos internos, campeonato do dia do estudante. Enfim, é extremamente... Jogos hoje é uma moda muito grande fazer o beach games, os jogos de praia, leva aquela turma para fazer uns 2 dias assim, 3 dias de jogos de praia, vamos lá vivenciar. Isso está muito em alta, né? E a gente tem isso aqui, por exemplo, na nossa cidade, que é uma cidade litorânea, então a gente pode explorar justamente isso, aquele espaço ali maravilhoso. Então muitas escolas hoje, elas estão introduzindo, além daquilo que sempre foi, não é, tradicional, que é os jogos internos, elas estão promovendo hoje, além dos jogos internos, o beach games, que é como se fossem os jogos internos, só que na praia. Aí vem o handebol de praia, o futebol de praia, que é o beach soccer, voleibol de praia, e por aí vai, gincanas. Então a educação física, ela tem que ter isso, ela tem que ter essas atividades extracurriculares, né? Sempre, pelo menos comigo, sempre foi assim, os jogos internos, o momento de jogos internos, o momento da gincana, que sempre é encabeçada pelo professor de educação física, ela era aquele o momento mais esperado do ano, né? Mais aguardado do ano. Então, tem que existir isso, sim, a gente faz, sim, com certeza, essas atividades extracurriculares. Que daí a gente descobre, não é essa exatamente a ideia, mas aí é onde a gente vai descobrir talentos nas modalidades esportivas. Esse é um caminho, é onde o aluno vai tomar gosto pela prática da atividade física, é onde a gente vai tomar gosto pela própria educação física, que foi o meu caso, por isso que eu escolhi, não é? E por aí vai. Mas sim, com certeza, fazemos sim atividades extracurriculares e daí das mais variadas. Quais mudanças você considera importantes para valorizar ainda mais a educação física nas escolas? São várias, né? Começando de quem nos governa, de quem legisla, de quem cria as leis, seja do nosso conselho, seja dos poderes executivo, do judiciário, do executivo também, do judiciário, não é, para que a gente entenda a necessidade da educação física, como eu falei nas perguntas anteriores, nas respostas anteriores. Eu acho que primeiro a gente precisa fazer com que o professor ele tenha um pouquinho mais de segurança na questão da educação física escolar, como eu falei lá atrás. Esse tira educação física, bota educação física só vai ser até a série tal, depois a educação física não vai ser até a série tal. Eu acho que se o professor ele tivesse uma segurança de que esse tipo de coisa, né, esse tipo de desentendimento não vai mais acontecer, eu acho que essa seria a maior mudança significativa. E eu acho que isso tem que partir também de nós, professores. Cada vez mais e mais o profissional de educação física ele tem que ser visto como aquele profissional extremamente capacitado. Não é? Ele tem que se valorizar, ele tem que se capacitar, ele tem que mostrar, compete a ele, é o profissional de educação física que vai mostrar a importância da educação física e vai defender a educação física no seu dia a dia, na sua escola, no seu clube onde ele trabalha, nas academias, enfim. Eu acho que isso é muito, primeiramente, da gente. A gente não pode querer nem exigir que ninguém nos defenda ou que ninguém entenda que a gente é importante, a gente profissional, que a educação física é importante, se a gente mesmo não se valorizar. Eu acho que isso tem que ser intrínseco de cada profissional. Ele tem que pensar o seguinte, isso aí é uma mensagem que eu deixo para todos nós, começando para mim. Eu acho que todos os dias a gente tem que chegar e mostrar no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente laboral, que a gente é o profissional mais importante daquele espaço. Não é? Se a gente fizer isso, aí as mudanças significativas virão. Qual mensagem você deixaria para os alunos sobre a importância da educação física em suas vidas, dentro e fora da escola? São tantas, aí seria um outro
um outro vídeo, né? Mais ou menos aí umas 2 horas. Primeiro a gente, professor, tem que fazer valer e fazer que entendam a importância da educação física escolar. A gente precisa fazer com que os pais entendam a importância também, não é? Sempre é mais cômodo para os pais. Hoje a gente tem tido um aumento muito grande. São várias pesquisas que apontam. Estava vendo, inclusive, esses dias uma pesquisa em que a gente é um dos países que menos lê, não é? Porque as pessoas, elas têm hoje, preferem, ao invés de gastar o seu tempo lendo um livro, elas preferem as telas, não é? E isso está tornando cada vez mais e mais as pessoas mais deficientes cognitivas e intelectuais. E paralela a tudo isso, as pessoas estão se tornando, e ainda não perceberam, cada vez mais obesas, cada vez maior o número de pessoas com sedentarismo, pessoas com doenças e patologias que advêm do sedentarismo, inúmeras patologias que poderiam ser resolvidas ou muitas mazelas sanadas apenas com a prática de uma atividade física, inclusive a atividade física escolar, como por exemplo a ansiedade, a obesidade, o diabetes mellitus e outras mais. Então acho que se as pessoas, nossos alunos, né, se eles se conscientizassem, os pais também, da importância do brincar, é importante, claro que você precisa hoje estar conectado, é quase que impossível se desconectar, a gente trabalha com isso. Mas é importante sim que o aluno, que a criança, que o adolescente, que o jovem, que ele corra na praia, que ele brinque, que ele faça uma atividade física, não é? E aí eu estou falando agora também no contexto geral, não só a criança, o adolescente, mas também a pessoa adulta. Né? Tem gente que por questão já de trabalho, hoje a gente tem uma carga, uma demanda de trabalho muito grande, uma vida extremamente acelerada, e às vezes a gente precisa estar horas e mais horas na frente de uma tela, de um computador, ou seja, de um celular. E aí não entende as pessoas que você vai conseguir mais dinheiro, mas lá na frente você vai precisar gastar todo esse dinheiro com remédio, com médico, com um monte de mazelas. E se a gente gastasse pelo menos, não é? Eu acho que não é muito, dentro de um dia de 24 horas, 2 horas do nosso dia, fazendo uma atividade física, seja uma academia, seja uma corrida, seja uma caminhada, seja uma prática esportiva, isso mudaria bastante a vida das pessoas. Eu estou falando de mudança de vida mesmo, não é? Isso reduziria em número extremamente considerável a possibilidade de um AVE, a possibilidade de um infarto miocárdio, reduziria bastante a questão do sobrepeso, do colesterol. Pessoal, educação física, temos que entender que educação física ela é promoção de saúde. Então esse é o conselho. Entenda a educação física como promoção de saúde. Entenda a educação física como algo extremamente importante e intrínseco à sua qualidade de vida. Eu acho que esse é o conselho e a missão que a gente, quanto professor, tem hoje, né, para passar, para que as pessoas entendam isso, para que os alunos entendam isso, para que os pais entendam isso, para que a escola entenda isso, a importância disso. Tá? A educação física está intrínseca a uma mudança de vida, uma mudança e uma qualidade de vida bem melhor. E a ausência da educação física, ela vai trazer uma série de... A ausência da atividade física, né, do exercício físico, da educação física em geral, ela vai trazer uma série de mazelas. Então, faça um esporte que você gosta, pratique uma atividade física, corra, pedale, nade, ou seja, né, mexa-se. Esse é o conselho que eu dou. Bom, finalizamos todas as perguntas que tínhamos para fazer com o senhor. Foi um prazer entrevistá-lo. E agora eu tenho uma curiosidade em relação às suas premiações. Vi que o senhor já foi conglomerado 3 vezes como destaque do esporte paraibano. E eu queria que o senhor me falasse mais sobre isso. A importância que isso tem para o senhor e a relevância que trouxe no seu profissionalismo. Gente, primeiramente eu que agradeço, né? Parabenizo vocês. Eu me vejo aí em vocês. Alguns anos atrás eu estava fazendo exatamente isso. E é um prazer sempre ajudar, e um prazer participar um pouquinho, né, de jovens aqui que estão se formando e entrando nessa área tão nobre que é a educação física, né, que é lecionar essa disciplina pela qual eu sou apaixonado, que é a educação física. Olha, eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com todo o esmero do mundo, isso seja em qualquer área agora, não só na educação física. Quando alguém chega e me pergunta, né, eu tenho vários alunos, professor, eu estou pensando em fazer educação física, o que você acha? A pessoa faz uma pergunta. Você realmente é apaixonado pelo que você está dizendo que quer fazer? Você ama realmente? Então, pense, fale, converse, faça a pergunta para o seu coração, e depois você veja o que o seu coração vai responder, aí você faz ou não. Tem que se apaixonar pela educação física. E tudo que a gente tem que fazer sempre com todo esmero, com o coração. Quando a gente faz algo com o coração, sempre a gente vai ser premiado. Embora a gente não chegue exatamente lá onde a gente projetou, mas em algum lugar a gente chega. Né? E uma das coisas que eu sou bastante apaixonado das áreas de educação física é com o handball. Eu sempre gostei da educação física por causa dos esportes. E sou apaixonado pelo handball. Trabalho aqui no SESC com handball, no Colégio Batista. Trabalhei em algumas escolas aqui da capital com handball, sempre deixando equipes. E eu fui convidado pela SEGEL, que é a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Estado, para ser o coordenador dos Jogos Mirins. Inclusive vai começar nesses próximos dias.
coordenador dos Jogos Mirins estaduais, onde envolve várias escolas. Desculpa, coordenador do handebol de Jogos Mirins. Então, Jogos Mirins envolve várias escolas nas suas diversas modalidades. Em especial o handebol, eu estou, né, coordenador. Graças a isso, ao trabalho que foi feito, que está sendo feito, né, juntamente com todos ali que fazem o handebol, já pelo terceiro ano, 2022, 2023 e 2024. Né, se Deus quiser aí, 2025. A gente foi contemplado com o prêmio de destaque do esporte paraibano. É um prêmio que ele acontece sempre no final do ano, onde o governador, né, do estado, que no caso o governador em exercício, o João Azevedo, ele premia atletas, professores, treinadores, com o prêmio de destaque do esporte paraibano. E graças a Deus, ao longo desses 3 anos, eu fui contemplado, é uma honra ser contemplado com esse prêmio, receber das mãos do governador um reconhecimento, apenas um reconhecimento, o seu trabalho está sendo legal, o seu trabalho é importante, nós profissionais precisamos disso, isso é o nosso combustível, é isso que nos alimenta. E ver atletas ali, alunos meus de escola também sendo contemplados com isso, né? Em todos esses anos também sempre teve atletas e alunos que tiveram comigo na escola, tiveram comigo ali no handball, sendo contemplados, sendo premiados, isso também é muito gratificante. Não só o prêmio para mim, mas acho que a gratificação maior é vendo eles ali, aquelas crianças ali que você está projetando, sendo já ali tão cedo premiadas, tendo ali o seu trabalho reconhecido. Isso é legal, né? E é isso, a gente, quanto profissional, isso vai acontecer aí com vocês aqui que estão assistindo, sempre que vocês se esmerarem no que vocês estão fazendo de todo o coração, eu sempre digo isso para meus colegas, e eu queria que vocês atentassem para isso. Nunca na educação física, ou seja, em que for que você for fazer, vise primeiramente o dinheiro. É claro que o dinheiro é importante, estamos fazendo porque a gente precisa ter o nosso ganha-pão. Mas não mire no dinheiro, mire na qualidade, que com certeza o dinheiro ele vai vir como consequência. Se você mirar no dinheiro, você vai se esquecer e vai deixar um pouco a qualidade de lado, e aí talvez nem o dinheiro venha, nem um nem outro, nem qualidade nem dinheiro. Mas quando você mira na qualidade, quando você coloca o seu coração, as pessoas vão sentir isso, seus alunos vão sentir isso, e eu garanto que você vai ser, como é que eu posso dizer, vai ser bem requisitado, vai ser bem avaliado pelas pessoas, portas vão se abrir para você, portas que você nunca imaginou vão se abrir para você, lugares que você nem pensou em trabalhar, convites que você nunca pensou em receber, vão acontecer. Isso aconteceu comigo várias vezes. E sem demagogia nenhuma, nunca me preocupei com dinheiro. Dinheiro foi sempre uma consequência. Então, é isso. Eu que agradeço, não é? Estou aqui sempre à disposição de vocês. Isso. O pessoal do Antônio Gal, sozinho,